Olá, está começando mais uma edição do Arquivo de Notícias com informações do meio político. Veja agora as manchetes deste fim de semana. Em grande expediente, vereador Alex Necker defende a necessidade de eleições diretas. Representante do Solidariedade apresenta projeto para a retirada do monumento da Caravela. E ainda, anunciada a 11ª edição da Cantata Natalina. As apresentações iniciam em novembro. O momento é de instabilidade política no Brasil. O Congresso pega fogo após a divulgação de gravações envolvendo o presidente Michel Temer, deputados, senadores e executivos da JBS. Nos últimos dias, acompanhamos várias manifestações pelo país. Em Brasília, por exemplo, teve quebra-quebra em ministérios. Em Passo Fundo, foi organizada uma passeata. Aqui, na Câmara de Vereadores, as denúncias pautaram a maioria dos debates. No grande expediente, o vereador Alex Necker disse que a situação ficou insustentável. O parlamentar destacou que as provas obtidas pelo Ministério Público Federal e divulgadas pela imprensa apenas confirmam as articulações construídas para afastar a ex-presidente Dilma e possibilitar a implantação de retrocessos. Eu acho que primeiro a gente precisa relembrar, foi isso que eu tentei fazer na tribuna, relembrar todo o processo desde o seu início, como nós chegamos nesse momento. É por óbvio que o processo eleitoral passado, que reelegeu a presidente Dilma, poderia ter dado uma continuidade num governo em outro momento histórico. Mas nós tivemos vários problemas durante a condução do governo, e principalmente o principal dele que deu nesse desdobramento todo de não manutenção da democracia no nosso país, foi o não aceitar o resultado eleitoral. O senador Aécio, que ficou em segundo lugar na eleição passada, desde os primeiros dias do governo Dilma, juntamente com outros setores do país, empresários, órgãos de imprensa, a grande imprensa nacional, fustigaram o governo da presidente Dilma e atropelaram o processo democrático, a escolha de milhares de brasileiros e brasileiras. Então, de lá para cá, nós temos, depois, pós-impeachment da presidente Dilma, nós temos esse governo ilegítimo que completa pouco mais de um ano e que agora se vê enredado, desde os primeiros dias do seu governo, com várias pessoas que apoiam esse governo enredados em denúncias de corrupção. E agora o presidente envolvido em pelo menos um crime, que é o crime de obstrução à justiça. Quando diz ao empresário que tem que manter o pagamento para segurar a boca do deputado Eduardo Cunha, que se encontra preso em Curitiba, e está claro para a sociedade brasileira que não dá mais para se confiar no segmento deste governo. Para o comunista, a realização de eleições indiretas apenas daria continuidade ao esquema de corrupção, já que o escândalo envolvendo Temer também comprometeu mais de 1.800 parlamentares federais, de 28 partidos diferentes. Se ocorrerem as eleições indiretas, vai ser aqueles que votaram pelo impeachment da Dilma, que receberam para votar, aqueles que estão envolvidos nas denúncias agora, que estão nos jornais nacionais, aí sendo apuradas pela justiça, que irão escolher quem vai comandar o país. Então, a tendência de que... E são aqueles mesmos que elegeram o Eduardo Cunha na Câmara Federal, seu presidente. Então, me parece que a população brasileira não pode depositar confiança nesses senhores, nesse Congresso Nacional, para eleger o próximo presidente. Então, é necessário que aqueles que têm a legitimidade, que têm o voto, possam exercer o seu direito de cidadania e escolher quem vai dar novos rumos para o nosso país. A delação dos empresários Joesley e Wesley Batista atingiu o governo e deixou os brasileiros mais uma vez assustados. Diante desta crise, nós procuramos o economista e sociólogo Ginês de Campos, que fez projeções e uma avaliação para a economia do país. Os recentes fatos que aconteceram recentemente, que criaram essa situação de instabilidade, de incerteza e de insegurança sobre o processo de governabilidade do país, tem efeitos devastadores na economia. Então, a queda da Bolsa e a alta do dólar, por exemplo, são indicadores que evidenciam esse momento difícil de instabilidade política e de incertezas que tem efeitos devastadores sobre o mundo econômico.
né? Corremos o risco aí de comprometermos a retomada do crescimento da economia esse ano, né? Até alguns dias atrás, alguns indicadores mostravam, ainda de forma muito tímida e gradual, uma recuperação da atividade econômica, né? O que, de certa forma, apontava aí a possibilidade da economia voltar a crescer, mas os recentes fatos políticos que geram hoje um quadro de incerteza e de insegurança institucional, né, acabam afetando a economia, né, acaba afetando as decisões de investimento por parte do empresariado, acaba também afetando as decisões de consumo por parte do consumidor, né, que olha para o cenário político que gera insegurança e incerteza e relaciona esse quadro, né, de crise institucional com as decisões e expectativas econômicas. O futuro da política no Brasil está no campo do imponderável, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Seria, eu diria, de certa forma, um risco muito grande fazer algum tipo de projeção, né? Mas eu entendo que esse momento crítico poderá conduzir, né, a uma possibilidade concreta, pelo menos há um desejo da sociedade brasileira, né, de que o atual presidente opte de forma inteligente pela renúncia. E aí, obviamente, talvez a alternativa que se tenha, cumprindo aí os princípios legais, seja a possibilidade de uma nova eleição indireta, né, realizada, portanto, com a participação do Congresso, que escolheria, portanto, um vice-presidente e um presidente para o exercício de um mandato tampão, né, até 2018. Eu penso que essa poderia, né, ser uma possibilidade, né, no atual contexto, ou mesmo a permanência dele. Mas, meu entendimento, que a permanência do atual presidente, considerando os fatos graves denunciados recentemente pelos meios de comunicação, irá agravar mais ainda o quadro de instabilidade política com efeitos devastadores sobre a economia. E depois do intervalo, a gente mostra que a maioria dos vereadores de Passo Fundo querem que Michel Temer deixe o comando do país. Ninguém faz isso. Oi, pode falar. Nem isso. Alô? Muito menos isso. Oi, tudo bem? Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Quando você emprega uma criança ou adolescente para trabalhar na sua casa, você está tirando dela a oportunidade de ter uma educação e uma infância plenas. É um fato. Crianças que trabalham têm menos oportunidades e acabam sendo condenadas a passar a vida inteira desempregadas ou em subempregos. Quem emprega crianças mata a infância. Denuncie a exploração do trabalho infantil doméstico. Para mais informações, ligue 51 3284 3000. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul. De volta com o Arquivo de Notícias, a gente continua falando sobre o atual escândalo político. Já ouvimos a opinião do vereador Alex Necker e agora vamos conferir o discurso de outros parlamentares. Desde os primeiros momentos em que a população foi às ruas pedir a saída dos corruptos, impulsionados pela Operação Lava Jato, durante o governo do PT, nós já afirmávamos à época que não possuíamos bandidos de estimação. E afirmávamos que, inclusive, quando questionados por membros do Partido dos Trabalhadores, que se por acaso a Lava Jato batesse as portas dos nossos candidatos, se teríamos coragem de afirmar que eles também deveriam ser punidos e presos.
Pois bem, a Lava Jato bateu as portas também do PSDB, como de outros partidos. E continuo com a mesma coerência de sempre, afirmando que sejam presos todos os corruptos. Fez, tem que pagar. Não interessa cor partidária nenhuma, Rufa, mas não interessa mesmo. Bem como o meu colega Eloy falou. E a oportunidade, gente, não é tirar proveito desse momento cheio de nuvens escuras, mas é o ano que vem, depois da manhã. Vamos fazer uma limpeza geral em Brasília. Vamos fazer uma limpeza geral aqui em Porto Alegre. Nós temos a chance, o povo tem a chance de fazer essa limpeza, que é o ano que vem. O que está acontecendo com o Brasil atual, que essa dupla sertaneja aí, Joesley e Wesley, a dupla do JBS, que enriqueceram, que roubaram, que assaltaram os cofres públicos brasileiros, fizeram essa delação, que é uma delação que está meio tumultuada, porque o da Odebrecht está preso até hoje, não recebeu benesse nenhuma, e eles estão liberados, arrasaram com o Brasil. Então, é uma situação... E a outra pergunta que as pessoas não entendem, nós, normais, quando vamos fazer qualquer tipo de saque, 5 mil, tu tem que fazer previsão, como é que tem essas malas cheias de dinheiro, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, andam com mala para lá e para cá? Então, são situações que nós não entendemos. E Vossa Excelência falou que os políticos deverão todos ir presos. Vereador, vai faltar cadeia. Quem é que não sabia que o Temer, mais cedo ou mais tarde, ia ser preso? Quantas vezes eu disse nessa tribuna aqui, que meu pai já me ensinou isso. Me diga com quem andas, que eu te digo quem tu és. Se andou engafinhado 10, 12 anos, junto com Lula, com aquela corja de Dirceu genuíno, Delúbio, agora tem os Batista. As passagens de bíblica é triste nesse país. Agora os irmãos Batista, quando eu falava nessa tribuna, que quando abrisse a caixa preta do BNDES, porque quem manda é o governo, quem bota o presidente do BNDES é o governo, quem manda é a majoritária desse país, quando abrir a caixa preta, o que foi roubado da Petrobras, todos os escândalos que teve até agora, eu disse que ia ser caixa de ferida, está gravado. Casca de ferida, é isso que era esses roubos. Independentemente de partido, os vereadores concordam quando o assunto é a saída de Michel Temer da presidência. A maioria defende a realização de eleições diretas. Não dá mais para continuar. Chegou o momento e a Polícia Federal está firme, está em cima, não está dando espaço e vai todo mundo. Quem deve tem que pagar. Com certeza o presidente Temer vai ter que receber o impeachment ou pedir para largar o cargo, não tem mais condições. Só para vocês terem uma ideia, colegas vereadores, quem está nos assistindo em casa, e já sabem pela imprensa, mas vocês imaginem, a JBS ajudou a financiar 1.829 candidatos a deputado estadual e federal e governadores. Eles conseguiram eleger 179 deputados estaduais em 23 estados do Brasil, dos 27. Para os senhores terem uma ideia até onde nós estávamos acreditando nas pessoas que governam o nosso país, que fazem as leis, que fazem as reformas, até onde nós estávamos acreditando. Por isso que eu falei, colegas vereadores e quem está nos assistindo, que vivemos um momento muito difícil, crítico, mas por outro lado, na minha avaliação, eu acredito e vejo que é um momento importante e bom, porque se seguir até o final dessas investigações, se esse pessoal todos serem presos, se esse pessoal que estão sendo condenados pagarem na cadeia suas penas, e a Polícia Federal conseguir recuperar esses recursos que estão fora do país, com certeza os próximos deputados, os próximos presidente da República, vereador Lalana, vão pensar muitas vezes para fazer uma falcatrua dessa. Acho que tem que ficar muito claro que a briga não é entre esquerda e direita, não tem que ter essa polarização, a briga é do Estado contra nós. É isso que está acontecendo.
E o que está sendo vendido, vereador Eloy, e o que está acontecendo, a gente acompanha em rede social, pela televisão e conversando pelos corredores até mesmo da Câmara, é que continua aquela velha briga ideológica, uma guerra ideológica. Eu penso dessa maneira, o vereador Matheus pensa de outra, o Luiz Miguel pensa de outra, e assim a gente vai acabar se matando ideologicamente, enquanto quem está lá continua dando risada na cara de todo mundo. A questão não é essa. A questão é que a política virou um balcão de negócios. Essa é a realidade que a gente tem que encarar. A política, o partido, o sindicato, foram deturpados, viraram um balcão de negócio, e a gente não tem que ter vergonha de falar isso, a gente tem que assumir isso e tentar mudar essa realidade. As pessoas não entram mais na política, ou melhor, não enxergam a política como uma ferramenta, como um meio de mudar a sociedade em que essas pessoas estão inseridas. E sim como um meio de ganhar dinheiro. É o empresário ganhando, é o político ganhando, é o judiciário ganhando, é o executivo ganhando, é cada um levando a sua fatia. Temos que pensar o que é melhor para o nosso país, independentemente de cor de partido, a minha bandeira não é vermelha, não é azul, não é preta, não é branca, minha bandeira é aquela verde e amarela, está escrito ordem e progresso, essa tem que ser a bandeira da gente. Partido é uma outra coisa, ideologia não pode se misturar com o que é certo e com o que é errado. A gente não sabe mais em quem confiar. Imagina a nossa população, não somente aqui de Passo Fundo, como de todo o nosso país, está realmente um caos, está uma vergonha, e a gente muitas vezes, temos que vir aqui, nós estamos fazendo o nosso trabalho, diga-se de passagem, a Câmara de Vereadores desempenha o seu papel de maneira coerente, de maneira coesa, mas de fato o povo brasileiro está pagando, e muito caro. A gente só escuta roubo, corrupção, e isso quem sempre está pagando é o nosso povo brasileiro. E, infelizmente, eu acho que vai vir mais coisas ainda pela frente, vereadores. Tem muitos acontecimentos ainda que irão acontecer do nosso ponto de vista e que, sem dúvida nenhuma, é só pelo lado negativo, vereador Luiz Miguel. O projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a retirar o monumento da Caravela já passou por 2 discussões da pauta na Câmara Municipal. Na reportagem, confira os motivos que levaram o vereador Ronaldo Rosa a apresentar a proposta. De acordo com um representante do Solidariedade na Câmara, o monumento não foi adotado pela população nem pela Prefeitura e acabou abandonado, pichado e sujo. Ronaldo Rosa explicou que na época em que a construção da caravela foi aprovada, se tinha a intenção de fazer uma homenagem aos 500 anos de descobrimento do Brasil. Mas agora, o local é um péssimo cartão de entrada da cidade, servindo para esconderijo de marginais e usuários de drogas. Porque hoje nós temos lá a Caravela, que é um monumento que já está lá há 17 anos, desde o ano de 2000, e infelizmente se passaram vários governos, nenhum governo municipal deu atenção para aquele monumento que talvez se imaginou que ele teria quando foi criado, a lei que instituiu o monumento. Nunca houve uma manutenção, a Caravela está totalmente deteriorada, suja, pichada, lá é esconderijo de marginais, pessoas que vão para lá para usar drogas, os moradores de ruas fazem as suas necessidades fisiológicas dentro da Caravela, levam lixo para dentro da Caravela, que já colocaram até fogo no espaço interno que existe lá, então ela está completamente prejudicada na sua estrutura. E as pessoas de bem, os moradores e muitos trabalhadores daquela região têm até medo de passar ali naquele canteiro, porque medo de assalto, medo de ser abordado por alguma pessoa que está ali à toa, sem nada para fazer, justamente porque aquilo ali virou um chamarisco. Então, pensando também na questão da segurança, nós apresentamos esse projeto para que lá possa ser desenvolvido um projeto de urbanismo para que a população possa realmente aproveitar aquele espaço. O vereador está sugerindo que seja instalada uma academia ao ar livre e feita a extensão da ciclovia. Hoje nós temos a ciclovia, que ela vem até quase 1 quilômetro dali onde nós estamos falando, do trevo da saída para Carazinho. Quem sabe a ciclovia ela poderia ser estendida até esse trevo. Inclusive ali tem uma facilidade muito grande, diferente do que foi feito nos canteiros da Avenida Brasil, onde algumas árvores tiveram que ser retiradas para fazer aquele recorte ali e poder fazer a pavimentação. Lá nessa praça que a gente está falando não tem árvore, quer dizer, fica muito mais fácil para você fazer ali a extensão da ciclovia. E também uma sugestão que a gente
gente vem dando é de instalar ali uma academia ao ar livre, porque quem é desportista aqui na cidade, quem faz a sua caminhada, sabe que lá é um ponto de chegada de muitos que vão fazer o seu exercício diariamente. Então o pessoal chega lá, já depois de ter feito uma caminhada, uma corrida, pode fazer alguns exercícios físicos, se tiver uma academia ao ar livre lá, e retornar depois. Mas claro que isso são apenas sugestões, porque o projeto ele apenas autoriza o Poder Executivo a retirar a caravela. O Executivo, estando autorizado e querendo fazer isso, compete a ele determinar o que será feito naquele espaço. E a seguir, a gente mostra como foi a visita dos participantes do Congresso Internacional de Folclore à Câmara de Vereadores. O Brasil é o quarto maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Eu sou mais um brasileiro, com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente, que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. Certidão é de graça, é um direito humano. Seu filho ter orgulho de ser brasileiro. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo, ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Faça a certidão ainda na maternidade, pro seu filho ter seus documentos, ter nome e sobrenome, garantir os seus direitos e se registrar. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou cidadão brasileiro. Eu tenho certidão de nascimento, sou certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. E a cultura é o tema deste último bloco do nosso telejornal. Passo Fundo acaba de sediar o 2º Congresso Internacional de Folclore, com a realização de inúmeras atividades. E antes da abertura oficial do evento, os representantes de países da América e da Europa visitaram o parlamento. Reveja! Aqui foram recebidos da melhor forma pelo presidente Patrick Cavalcante, pelo vice-prefeito João Pedro Nunes e secretariado municipal. Estamos iniciando o nosso evento, que já teve início no dia 20, mas a programação aqui em Passo Fundo inicia nesse dia 24 até o dia 27. Hoje, então, estamos fazendo essa visita aqui na Câmara de Vereadores, recebendo oficialmente aos nossos convidados internacionais, e que eles estarão aqui, então, mostrando essa cultura. Estão aqui nessa recepção, então, os países da Costa Rica, do México, do Chile, do Peru, da Argentina e da Polônia, que estão encantados com toda a receptividade que Passo Fundo está ofertando a eles. Passo Fundo se sente orgulhoso de receber 6 países aqui para essa 2ª edição cultural, dá para dizer, né? Porque cada povo traz a sua cultura, né? A sua expressão através da dança, da música, para trocar experiência com Passo Fundo ao norte do Rio Grande do Sul, ao sul do Brasil. Ficamos muito felizes em recebê-los e agradecemos a todos os países que estão aqui em Passo Fundo trazendo muita alegria. Sempre importante, né, a troca de culturas, a gente conhecer um pouquinho sobre os outros países. Passo Fundo tem essa vocação, né, pelo próprio Festival Internacional de Folclore, que é realizado há 30 anos, e essa iniciativa do Gustavo vem colaborar ao ano que não tem o Festival de Folclore. Então, acaba fazendo mais uma referência ao folclore, à cultura mundial. Eu acho que sempre que a gente integra os povos no objetivo da cultura, da paz, da boa integração, eu acho que quem ganha é a população de Passo Fundo. E para nós é muito importante a visita deles à Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo, que faz a integração também entre os diversos bairros, as reivindicações do Executivo, e agora também fazendo essa integração de diversas línguas, né, pela cultura, pela paz, e foi muito gostoso recebê-los aí, ouvi-los, né, juntamente com o vice-prefeito João Pedro, que está
em exercício na prefeitura, né, como prefeito. Foi muito satisfatório ter recebido eles nesta tarde e depois ter um momento com todos os vereadores, onde podemos registrar a presença deles. Para esta casa, para esse parlamento, foi um momento importante. Eu sempre dizia, muito antes de ser secretário de Cultura, que o processo cultural, o envolvimento dos agentes culturais numa cidade, eles modificam a linha de pensamento para melhor da cidade. Um festival como esse que traz cultura e arte de vários pontos do mundo para a cidade, ele é sempre bem recebido pela população e ajuda nisso que a gente diz, que é de integrar culturas diferentes, de fazer a comunidade entender que existem coisas novas em todas as regiões do mundo e que estão aqui graças ao esforço de pessoas, de grupos, na cidade, para que as demais pessoas que infelizmente não têm condição de viajar ao mundo possam ter contato com a cultura aqui na nossa cidade. Um intercâmbio cultural. É assim que acontece mais uma edição do Congresso de Folclore. Pela primeira vez no Brasil, o representante da Costa Rica disse estar ansioso para as atividades. Espero levar muito conhecimento. Principalmente conhecer então as culturas de outros países que estão aqui participando do Congresso, as amizades que sempre ficam e porque ele quer voltar outras vezes no Congresso. Sim, é minha primeira vez em Brasil e a verdade que estou... Ele está gostando muito de todo o conhecimento que está tendo aqui, principalmente por conhecer a região sul do Brasil, que é até uma novidade para eles. E pela experiência que ele está tendo aqui, pela receptividade e pelo carinho de todos. E me llevo uma experiência muito bonita. A representante da Polônia também está encantada com a nossa cidade e nos contou um pouco do que estará apresentando ao público. É a primeira vez aqui em Passo Fundo, é uma experiência nova para eles. Eles já estiveram em outras cidades aqui perto e eles acharam a cidade grande e estão impressionados com a diversidade da natureza. So then we want to show you eles são da Europa, vieram do meio da Europa, né, da Polônia. Tem bastante diferença entre as pessoas da Polônia e do Brasil. Eles querem introduzir as culturas das danças deles. É diferente das danças brasileiras da Latinoamérica. Eles estão trazendo um pouco da história da dança deles. Famous Polish people. Na última semana também aconteceu o lançamento da nova edição da cantata, realizada há mais de 10 anos. E em 2017, a ternura foi o tema escolhido para as 4 apresentações. O objetivo é convidar o público a olhar o mundo com olhos afetuosos, conforme destaca a coordenadora do evento, Irmã Maria Pim. A escolha do tema aconteceu que nós, na reflexão sobre o que nós vamos celebrar neste ano. Então nós vimos que nesse mundo assim de rebelião, de conflitos, de insatisfação, o Natal, ele vem traduzir a ternura de Deus para com a humanidade. Ele nos dá Jesus Cristo, seu Filho, como aquele que vem para ser luz, caminho, verdade e vida. E nós então queremos tentar expressar isso nessa palavra ternura, mesmo sabendo que ternura é um sentimento, é um gesto, é uma atitude, é algo que sai de dentro da gente, mas é o que fez Deus Pai ao nos dar o seu Filho. Ele deu do que tinha de melhor para nós. Então esse Natal nós queremos celebrá-lo assim, com essa força de fé e de esperança de que Deus nos deu o que de melhor Ele tinha. E que nós também podemos fazer isso, dar do que de melhor nós temos, de amor, de compromisso, de justiça, para com o outro e para consigo mesmo e diante de uma sociedade. Ela também comemora o sucesso do evento, que já é esperado pelo público. Durante os 11 anos em que foi apresentado em Carazinho e em Passo Fundo, foi prestigiado por mais de 250 mil pessoas. A cada ano nos surpreende a participação da comunidade e de pessoas de cidades vizinhas. Realmente o número de participantes ele está crescendo. E é claro que nós, ao fazermos um evento assim, nós estamos cheios de esperança de que isso continue acontecendo. E o sucesso da cantata natalina se deve também aos alunos, pais e funcionários que passaram pela instituição nestes anos. Os nossos artistas são os nossos estudantes, funcionários, alunos, pessoas da comunidade.
Nós não temos propriamente artistas profissionais, porque cada pessoa em si traz dentro de si um potencial que pode ser um artista. E nós, então, nesse evento cultural e religioso, nós queremos realmente trazer de dentro do que a pessoa tem de melhor e colocar à disposição, manifestar, contemplar isso na comunidade. E isso os nossos estudantes têm muito. Segundo o secretário municipal de Cultura, Pedro Almeida, a ação já consta no calendário do município e é um destaque para a cultura da região. Sem dúvida é um evento de muita relevância, né, que traz, além do espetáculo, do show, da música, da dança, do teatro, da cultura de maneira geral, traz uma mensagem muito importante sempre, né, trazendo temas super atuais, envolvendo família, a gratidão, a paz, as reflexões que o ser humano deve ter nesses momentos tão turbulentos que nós vivemos. Então, um evento que tem a sua relevância e importância que nós devemos apoiar. E para o presidente do Legislativo, em momentos como os atuais, de instabilidade em tantos setores, é preciso reafirmar valores, assim como acontece durante a cantata. Importante essa 11ª edição da Cantata Natalina, no momento em que vivemos uma tristeza na questão política do nosso país, e com a Cantata Natalina nós revigoramos, né, o espírito natalino, o espírito de ajudar o próximo. Então é importante a Câmara de Vereadores estar presente no lançamento da 11ª Cantata Natalina, né, da Escola Notre Dame, um evento que abriga aí em torno de 40 mil pessoas da região e de Passo Fundo que vêm prestigiar, um evento que é o maior evento norte gaúcho de comemorações natalina. Então é um evento muito importante para a cidade de Passo Fundo e a Câmara de Vereadores está presente, trazendo o apoio, né, a esta estrutura colocada aqui pelo Colégio Notre Dame. Eu fico muito feliz de estar aqui prestigiando e representando a Câmara por dois motivos. O primeiro deles que a minha filha aqui estudou, se formou, está na faculdade, então ela teve um histórico muito bom de aprendizado e deu para ver a importância que essa escola tem para os nossos alunos. E também de representar a Câmara nesse momento onde Passo Fundo comemora os seus 160 anos. Então nós estamos ganhando mais esse presente aqui das Irmãs do Notre Dame. As apresentações da cantata estão agendadas para as noites de 18 de novembro e 2 e 7 de dezembro. E nós encerramos o Arquivo de Notícias com as imagens que marcaram a semana. Obrigada pela sua companhia e até logo!